Obrigado, Senhor, pela convicção e pela certeza que nós temos que somos chamados, escolhidos e separados pelo Senhor. Deus, temos essa certeza, essa convicção, e somos gratos ao Senhor por vivermos esses dias, o estabelecimento do Teu reino, do Teu governo, pela forma, Senhor, como o Senhor nos movimenta. O Senhor age, interage com cada um de nós, e com tudo aquilo que o Senhor tem depositado, Senhor, sobre cada família aqui, sobre cada servo e serva do Senhor. O Senhor tem dado habilidade, o Senhor tem dado capacidade para estabelecermos, Senhor, o governo do Senhor, a influência do Teu reino nessa terra, através do nosso trabalho, através da nossa família, Senhor, através da igreja, através, Senhor, do privilégio que temos de recebermos do Senhor o fortalecimento, o poder, Senhor, de tocarmos, de investirmos, de acreditarmos em pessoas. Deus, eu quero declarar: fortaleça, Senhor, as nossas mãos. Fortaleça, Senhor, as nossas mãos. As mãos muitas vezes representam, Senhor, o nosso trabalho. As mãos representam, Senhor, tarefas. As mãos representam, Senhor, responsabilidades. As mãos representam, Senhor, o avanço, Senhor, o avanço, o crescimento, Senhor, da Tua vontade para com as nossas vidas. Eu quero declarar em nome de Jesus, mãos fortes. Eu quero declarar em nome de Jesus, mãos fortes para o trabalho, mãos fortalecidas para o trabalho. Eu quero declarar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero declarar habilidade, eu quero declarar capacidade, eu quero declarar inteligência, eu quero declarar sabedoria, eu quero declarar destreza, facilidade, ligeireza nas mãos. Eu quero declarar projetos revolucionários, projetos. Eu quero declarar criação, eu quero declarar sabedoria, eu quero declarar criação, criatividade. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre o trabalho das Tuas mãos, sobre aquilo que Deus tem depositado nas Tuas mãos, na Tua vida, naquilo que você faz, naquilo que você tem realizado. Eu quero declarar prosperidade, eu quero declarar abundância, eu quero declarar em nome de Jesus o fortalecimento das nossas mãos para o trabalho, o fortalecimento das nossas mãos para o trabalho, nesse ano de 2018, eu que sei os planos que tenho a vosso respeito, não são planos de dano, de mal, mas de paz, de alegria, para te dar um futuro melhor. Deus, obrigado por aquilo que o Senhor é, e por aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Deus, quem nós somos define aquilo que nós fazemos, e aquilo que nós temos. Nós somos filhos de Deus, nós somos Teus filhos, a imagem e semelhança de Cristo, a imagem e semelhança de Deus. E por isso nós queremos declarar o fortalecimento do Senhor sobre o seu trabalho, sobre as suas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar, por gentileza. O título da minha mensagem nesta noite: mãos fortes para o trabalho. Mãos fortes para o trabalho. Nos últimos dias eu tenho pensado um pouco sobre o trabalho das minhas mãos, as habilidades, aquilo que Deus tem nos dado para exercer, para fazer, para realizar. Todos sabem, a maioria sabem do meu testemunho.
Eu sempre fui, na minha adolescência, um adolescente tímido, um adolescente fechado, com dificuldade de me expressar. E tinha uma dificuldade também, eu era gago. E principalmente quando eu estava nervoso ou diante de um público, aquilo me travava. E um dia, com 12 anos, o Senhor me deixou, me chamou, me escolheu. E me disse que me usaria como um atalaia, como um comunicador da palavra do Senhor. Naquela idade, com 10, 12 anos, eu não tinha ainda uma voz tão forte assim, mas após esse tempo, as pessoas sempre me perguntavam: você é locutor? Você trabalha com rádio? Eu sempre ouvi isso, sempre ouvi isso. Até hoje, às vezes quando eu vou no mercado, esses dias estava no mercado, fazendo compras, a mulher: você é locutor? Você tem um programa de rádio? Não, mas eu uso a minha voz para a comunicação da palavra do Senhor. Porque um dia o Senhor me chamou, um dia o Senhor me chamou e me falou que eu estaria sendo usado como comunicador da sua palavra. E eu criei, eu aceitei, eu recebi aquilo, por mais que aparentemente fosse loucura. Fosse loucura, mas como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Eu conheço as minhas limitações, eu me conheço, mas eu criei, eu acreditei, eu recebi do Senhor aquele chamado. Pude, logo, alguns anos depois, um ano depois, comecei a trabalhar com 13 anos, como menor estagiário do Banco do Brasil. Depois fui para o Bradesco, segui a carreira bancária. E depois, com 22 anos, o Senhor me chamou, e eu fui trabalhar em tempo integral no ministério. Em fevereiro agora, nós completamos 32 anos de ministério. 32 anos servindo e com a função e com a responsabilidade que Deus tem me dado. Deus tem me dado. Quando eu olho para a igreja, quando eu olho para você, eu vejo isso também, em cada um de vocês. Deus tem dado uma habilidade, Deus tem dado uma capacidade, Deus tem dado nas suas mãos uma destreza. Eu fui ver no dicionário o que significa destreza: facilidade, ligeireza nas mãos. E muitas vezes, alguns, não são nas mãos, é no cérebro, no entendimento, sabedoria, numa decisão, em um projeto, aonde aquilo torna-se algo revolucionário, aonde Deus vai confirmando e vai dando a você um desenvolvimento até mesmo profissional, e você reconhece, acima de tudo, aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço vem do, aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço vem do, e tudo isso é ministério, tudo isso faz parte do serviço ministerial, a tua profissão, sabe, os teus dons, os talentos naturais, Quando nós olhamos para o passado, ninguém começa grande. Ninguém começa grande. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Ninguém recomeça grande. Sempre há uma oportunidade para você realizar, para você fazer. E esse crescimento, esse desenvolvimento, até mesmo no contexto profissional, ministerial, é necessário o tempo de maturidade. Hoje mesmo, são 19 anos que nós estamos caminhando ao lado do Ivo e da Andréia. E desde quando nós os conhecemos, eles testemunharam de um chamado ministerial. E eles sempre sonharam: olha, um dia, quem sabe, nós estaremos, à frente de algum grupo familiar, à frente de alguma igreja, de algum departamento. E Deus tem dado infinitamente mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Temos aprendido: o que eu tenho e o que eu faço está diretamente relacionado com quem eu sou. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E Ele tem nos dado infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Qual é o seu trabalho? Qual é o meu trabalho? Qual é a minha profissão? O que eu faço? Aquilo que você faz está relacionado àquilo que você é. Aquilo que você é está relacionado muitas vezes por aquilo que você faz.
Nós temos a Ana Carla aqui, né? Ela faz o quê? Dentista, né? Ela mexe com arcadas dentárias, né? Com dentes. Ela é uma dentista. E várias outras profissões estão relacionadas, muitas vezes relacionadas com aquilo que você faz e aquilo que você é. Aquilo que você faz e aquilo que você é. Um agrônomo mexe com o quê? Um agrônomo mexe com terra. Um engenheiro, tem vários tipos, né, de engenharia. Enfim, eu gostaria que você pensasse nas habilidades, na capacidade e naquilo que você é, naquilo que Deus tem depositado sobre você. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha começo, meio e fim. Tem um projeto lindo e maravilhoso sobre as nossas vidas. Nós temos encontrado na Bíblia Sagrada muitos personagens bíblicos com essa convicção e essa certeza de quem eles são e aquilo que Deus tem para cada um deles. Eu quero rapidamente dar uma pincelada sobre a vida de Davi. Temos encontrado na Bíblia homens e mulheres com mãos fortes, que trabalharam muito. Desde a sua adolescência, desde a sua infância, desde pequeno, o seu trabalho, tudo aquilo que acontecia na sua vida, tinha um norte, tinha um alvo, o propósito de Deus para a sua existência. O propósito de Deus para a sua existência. Por mais que muitas vezes determinadas situações pareciam tão adversas, tão contrárias à vontade de Deus, Deus estava naquilo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas situações e muitas circunstâncias, muitas vezes, aonde nós não entendemos, aonde nós, estamos em conflito. Deus, por que estamos passando por isso? Por que isso está nos acontecendo? Existe o favor de Deus, existe o cuidado de Deus, existe a graça de Deus sobre você. Pessoas capacitadas para determinadas tarefas e hábeis com as mãos, uma habilidade e destreza naquilo que fazem com as mãos, ou outra habilidade qualquer que fizeram diferença no meio em que viveram, e são modelos e exemplos para nós hoje. Não só com as mãos, mas também com a inteligência, com o projeto, com a convicção. E aonde você olha na palavra de Deus, fulano viveu tantos anos, e com certeza deixou uma história, deixou um legado, deixou uma tarefa, e preparou pessoas. Além da comunicação da palavra de Deus, a convicção que eu tenho como indivíduo, como pessoa, que Deus tem usado a minha voz, Deus tem usado a pregação, Deus tem usado o ensino para edificação, para consolo, para exortação, para alavancar as pessoas ao propósito de Deus, alavancar os propósitos de Deus. E também Deus tem me usado e me dado a habilidade de ser um garimpeiro, de descobrir pedras preciosas para o reino de Deus, e trabalhar e oportunizar com essas pedras para que elas brilhem, e para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado. Nesses anos, nós já tivemos o privilégio e a oportunidade de investir em muitas pessoas. E não é só um investimento espiritual, investimento material, investimento, financeiro, investimento de relacionamento, investimento maciço. Mas quando eu olho para você, quando eu olho para essas pessoas, existe um propósito só no meu coração: que você alcance o propósito de Deus, a vontade de Deus, que você alcance a vontade de Deus. Num determinado momento da história de Israel, em Atos capítulo 13, versículos 21 e 22, Atos capítulo 13, versículos 21 e 22, então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, e sobre o que a quem testemunhou: encontrei Davi, Deus falando, achei Davi,
filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Encontrei a Davi, um homem segundo o meu coração, e ele fará tudo que for de acordo com a minha vontade. Ele será usado, ele será escolhido, chamado, e ele fará e cumprirá o propósito de Deus na sua existência, naquilo que ele é, naquilo que ele faz. Em 2 Samuel capítulo 22, 2 Samuel capítulo 22, nós encontramos um cântico de louvor e de adoração a Davi, já com o cumprimento das promessas do Senhor. Muitas das palavras do Senhor já tinham sido realizadas na vida de Davi, e o que me chama a atenção é a oração e a gratidão no coração dele, através desse cântico, através dessa oração. 2 Samuel capítulo 22, do versículos 29 a 36. Deus, Tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina-me as trevas, contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus que me reveste de força. Quem é que nos fortalece? É Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminhar, o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha. O treinamento, a capacitação vem do Senhor para cada batalha diária, mensal, anual, no contexto profissional, no contexto ministerial, no contexto familiar. É Ele que me treina, através das situações, através das circunstâncias, através dos relacionamentos. Tudo isso é um treinamento para prepará-lo, para que você tenha mãos fortes para enfrentar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de circunstâncias, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ele está no controle de todas as mãos, de todas as coisas. E assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento. A tua ajuda me fez forte. A tua ajuda me fez forte. Estamos falando de tarefas, estamos falando de responsabilidades. Estamos falando de um histórico, de um homem que crê, que cria em Deus, que acreditava em Deus. E que tinha como Deus o seu Senhor, e que aprendeu isso através dos seus pais, da sua família. Recebeu essa herança através dos seus pais, Jessé, de tudo aquilo que foi lhe passado desde a tenra idade. A palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho que deve andar, que mesmo depois de velha, não se desviará dele. E num determinado momento da existência desse homem, Deus declara: eu encontrei você, eu encontrei você, eu encontrei você. Um homem e uma mulher segundo o meu coração, que executará, que fará tudo que eu tenho proposto para a sua existência. Irmãos, não é prazeroso, não é de uma paz, de uma alegria, sabemos que nós estamos no centro da vontade de Deus? Muitas vezes nós nos pegamos, né? É loucura. Deus nos trouxe para cá, Deus nos levou para lá, Deus está tirando daqui, levando para outro lugar. E existem mudanças, existem situações, existem circunstâncias. Eu já tenho falado isso para alguns de vocês. Eu estou com 54 anos, vou fazer 55 agora em março. Eu não tenho mais tempo de errar nas minhas decisões e nas minhas escolhas. Uma decisão errada agora, uma escolha errada agora, vai influenciar em muitas pessoas, Há 7 anos atrás,
Quando eu fui convidado para vir para Maringá, se eu tivesse dito não, nós não estaríamos hoje aqui. Seria outro resultado, outra situação. Mas num espaço tão curto de tempo, quantas coisas aconteceram, através das decisões, através das escolhas. Mas aquilo que Deus tem dado a você, a habilidade, a capacidade, o teu trabalho, sabe, a tua inteligência para projetar, para fazer, para realizar, para tocar a vida de pessoas. De repente é na área de vendas, de repente é na área comercial, de repente é numa outra área, não importa, não importa. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que realizamos provém do Senhor. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele quer o melhor para todos nós. Quando nós pensamos em mãos fortes para o trabalho, em Davi, quando adolescente, ele trabalhava. De que forma ele trabalhava? Ele tinha um cajado na mão. Davi levava um cajado na mão. O texto de 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel, capítulo 17, versículos 12 a 15, diz o seguinte: Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos, e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Davi era o filho caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao campamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi, ele tinha tarefas, ele tinha responsabilidades desde a sua tenridade. Ele apacentava as ovelhas do seu pai. E Deus dava a ele habilidade e capacidade naquilo que ele fazia. Mas o que isso tem a ver? Eu vejo Davi muitas vezes lá no campo, cuidando das ovelhas. Puxa vida, eu queria estar lá na guerra com os meus irmãos. Eu queria estar lá na guerra, lá, servindo o rei Saul. Não, no coração de Davi, ele era intenso naquilo que ele fazia. No coração de Davi, a Bíblia diz que o coração dele era de acordo com a vontade de Deus, com o coração de Deus. Então, se ele estava naquele tempo, naquela época, apacentando o rebanho do seu pai, ele era o melhor dos seus irmãos. Ele fazia o melhor. Ele fazia com zelo, ele fazia com alegria, ele realizava aquilo com satisfação. Ele prestava conta aos seus pais, prestava conta a Jessé. Olha, hoje morreu uma ovelhinha, hoje sumiu uma ovelhinha. Precisa cuidar do rebanho, eu vou atrás dessa ovelha. Olha, hoje me apareceu um urso, hoje me apareceu um leão. E ele contava essas histórias, por mais que muitas vezes, pela forma como os irmãos se relacionavam com ele, vai lá e cuide daquelas pequenas ovelhas do pai. Muitas vezes os irmãos se sentiam superiores ao trabalho e à responsabilidade dele diante da sua tarefa para aquele momento. Quando ele foi visitar os seus irmãos chamaram ele: o que você está fazendo aqui? Você devia estar lá cuidando daquelas poucas ovelhinhas lá. Muitas vezes ele era desprezado naquilo que ele fazia. Não era reconhecido nem pela própria família naquilo que ele fazia. Mas ele fazia com dedicação. Ele fazia com gratidão. Ele fazia em obediência a Deus e obediência a Jessé. Ele fazia. E com essa obediência, Jessé pede para ele: olha, eu preciso que você leve alguns alimentos lá para os seus irmãos, para o comandante. E acima de tudo, Jessé queria notícias dos seus filhos. E ele podia contar com Davi, que Davi ia até a batalha e traria o que verdadeiramente estava acontecendo lá. E ele foi e fez isso, não porque ele bateu a cabeça: agora eu vou lá no meio dos meus irmãos. Não, ele foi em obediência, ele foi em submissão. Em obediência e submissão ao seu pai, à autoridade que estava sobre a sua vida. E quando ele chegou lá, vendo aquele alvoroço todo, ele não se conformou com aquela situação. E ele expressou a indignação do coração dele,
Quem é esse camarada? Quem é esse filisteu para estar afrontando o meu Deus, o nosso Deus, o Deus dos deuses, o Deus de Israel? O Deus de Israel. E nós sabemos da história que os irmãos chamaram a atenção dele, não gostaram, mas alguns escutaram e levaram esse assunto até Saul. E Saul chamou a Davi. Chamou a Davi. E Davi se apresentou diante de Saul e Davi se colocou: olha, eu tenho um histórico de trabalho. Eu tenho um histórico de vida. Eu sou jovem ainda, mas eu já fiz bastante coisa. Eu sou novo ainda, mas eu tenho um histórico de enfrentar gigantes, de enfrentar situações grandes. Eu já enfrentei um urso e já enfrentei um leão, quando cuidava das pequenas ovelhas do meu pai. E Saul, vendo isso, vendo a ousadia, a intrepidez desse menino, ninguém mais, de todo o exército, de todas as pessoas, ninguém mais se dispôs a enfrentar o gigante Golias. Ninguém mais. Nem mesmo os irmãos valentes. E nós conhecemos a história, 1 Samuel capítulo 17, versículos 38 e 40. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Não era costume aquele tipo de trabalho, aquele tipo de função, aquelas armaduras sobre a sua vida, sobre o seu corpo, franzino. Não era costume aquele tipo de trabalho. E disse a Saul: não consigo andar com isso. Isso não vai me dar destreza, isso não vai me dar habilidade, isso não vai me dar, capacidade com as minhas mãos, para eu guerrear, para eu lutar. Deus tem me dado habilidades sobre a minha vida, agora, e eu posso exercer dessa habilidade, mas não com essas armaduras. Essas armaduras vão ser impedimento para eu agir de acordo com a vontade de Deus. Então tirou tudo aquilo, e em seguida pegou o seu cajado. Em seguida pegou o seu cajado, cajado de pastoreio, cajado de humildade, cajado onde ele tomava conta das suas ovelhas, e muitas vezes sozinho lá, e ninguém nem sabia quem ele era, e o que ele fazia. Não era conhecido, não era reconhecido, não era nem visto pelos seus próprios irmãos, não era nem lembrado pelos seus próprios irmãos. Pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na sua bolsa, isso é, no seu alforje de pastor. Mãos fortes. Ele tinha cajado na mão, ele sabia o que fazer com aquele cajado. Ele sabia o que fazer com a alforje de pastor, ele sabia o que fazer com aquelas 5 pedrinhas, ele sabia, e a sua atiradeira, a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Ele sabia o que estava à disposição, aquilo que ele orou. Deus é que me cuida, Deus é que me ensina. Eu sou ensinado por Deus. Ele foi ensinado, ele foi preparado lá junto com as ovelhas para enfrentar as situações e as circunstâncias que apareceram logo em seguida. Nós estamos falando de mãos fortes, mãos habilidosas, mãos com habilidade, mãos com destreza, sabedoria, inteligência, habilidade que Deus tem dado a você para você realizar algo. E Deus está nisso. E muitas vezes essa habilidade, esse dom, vem desde a infância, muitas vezes vem desde do ventre da sua mãe, vem de um contexto familiar, de herança que você herdou do seu pai. E isso vai estabelecer o governo de Deus, isso vai alavancá-lo para o propósito de Deus. Não despreze os pequenos começos, não despreze os pequenos começos. Nós estamos numa época onde nós queremos as coisas muito rápido. Existe o tempo de maturidade, existe o tempo de preparação, Davi ficou muitas horas com aquela funda atirando. Davi não pegou só 5 pedrinhas. No seu curto espaço de tempo de existência, ele era um jovem,
Ele atirou muitas pedras com aquela funda. Ele fez um alvo, ele treinou muitas vezes. Quando as ovelhas estavam dormindo, quando as ovelhas estavam ali no aprisco, ele estava ali treinando, ele estava ali se preparando. E Deus faz infinitamente mais e usa aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Por isso, nós estamos onde nós estamos, nós fazemos o que nós fazemos. Obrigado, Jesus. Existe um histórico. Se você for fazer a sua linha do tempo, faça. Esses dias eu fiz a minha linha do tempo. Meu Deus! Desde o meu nascimento. Meu Deus, que coisa linda! Cada detalhe de conversa com a minha mãe, sobre a minha existência, sobre a minha vida, se encaixa no propósito divino de Deus. No propósito da minha existência. Daquilo que Deus tem dado nas minhas mãos para que eu faça, para que eu realize, para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado. E Deus está nisso em todos os lugares. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38, já foi. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Até o 47. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dados, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas... Hoje mesmo o Senhor me entregará nas minhas mãos. Que convicção, que certeza é essa de vitória? Que convicção e certeza é essa de que isso vai dar certo? De que convicção e certeza é essa de que o projeto, aquilo que Deus tem dado a você, isso é um projeto de sucesso? É Deus que te colocou onde você está, é Deus que te deu aquilo que você tem nas suas mãos, e isso é sucesso. Não veja as situações, não veja as circunstâncias, veja quem Deus é e aquilo que Ele falou a seu respeito. Para você realizar, para você fazer, para você tocar a vida de pessoas, para você alcançar pessoas. Essa convicção, essa certeza, Deus é hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, não, nesse ano eu vou, não, hoje o Senhor vai entregar nas minhas mãos. Hoje o Senhor vai me dar vitória sobre essa situação. Hoje, Senhor, eu preciso, Senhor, vencer esse gigante que tem me afligido, que tem me amedrontado, Senhor, que tem me feito retroceder. O povo de Israel estava retrocedendo. Ninguém conseguia enfrentar aquele gigante. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, mas eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Em nenhum momento ele quis tornar o seu nome célebre ou importante. Em nenhum momento ele fala de si mesmo. Sabe por quê? Porque ele sabe que a sua habilidade, a sua capacidade vem do Senhor. E que ele tinha uma capacidade, ele tinha uma habilidade, não com arma, não com lança, não com espada. Ele foi preparado depois. Depois ele precisou pegar numa espada. Mas ele foi preparado para isso. Teve um outro tempo, outro momento, onde ele precisou enfrentar o inimigo cara a cara. E ele estava preparado para isso. Mas essa convicção e essa certeza de quem era Deus. E aquilo que Deus já tinha feito com ele, lá no campo, junto com as ovelhinhas. Você matou um leão, você matou um urso. Todo o preparo de Deus para a manifestação da vontade de Deus. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Não é por força, não é por violência. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra gente. Nós não precisamos se levantar contra pessoas, nós não precisamos falar das pessoas, nós precisamos ter compaixão das pessoas, porque essas pessoas não estão sendo usadas por Deus. Muitas pessoas que se levantam contra nós não são as pessoas.
é quem está por trás disso tudo. E a nossa luta não é contra a espada, a nossa luta não é contra a lança, a nossa luta não é corporal, a nossa luta é espiritual, e Deus está no controle de todas as coisas. Agora nós já falamos isso, tem coisas que você tem que lutar. Nós vimos a diferença entre a luta, batalha e guerra. A luta é sua, você tem que lutar, a batalha é nossa. A guerra já é de Cristo, a guerra já é vencida. Essa guerra já foi vencida. A guerra já foi vencida. Jesus Cristo já venceu essa guerra. Como igreja, como família, como pessoas, nós temos algumas batalhas para vencermos. Agora tem coisas que só você pode fazer. Só você pode fazer. E você tem que enfrentar as situações, tem que enfrentar as circunstâncias. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Em nossas mãos. Olha que interessante, a consciência de unidade, a consciência de corpo, a consciência de equipe, a consciência de que eu estou do lado dos filisteus, não, eu estou dos lados de Israel, eu pertenço a esse exército também. Por mais que nenhum soldado quis lutar, eu estou aqui para lutar com o gigante, e a vitória vai ser nossa. A vitória vai ser nossa. Porque quando eu matar o gigante, quando nós tirarmos esse empecilho, vai ter ânimo, esperança, fé ao coração dos demais soldados. E todos vão avançar contra o exército filisteu. E nós vamos derrotar. Por isso que ele fala, a batalha, essa batalha é nossa, a vitória é nossa. Nós vamos vencer isso. Nós vamos vencer isso. Nós sabemos da história de que ele foi vencedor. Mãos fortes, ele tinha um cajado na mão. Mãos fortes, ele tinha uma funda na mão. Mãos fortes, ele tinha uma harpa na mão. Ele tinha habilidade no louvor e na adoração. Como é bonito ver alguém que toca bem, né? Como é bonito. Eu desde pequeno, meu irmão está aí, nossos pais pagaram uma professora particular para nós, para aprendermos violão. Era uma senhorinha. Eu fugia daquela senhora. E ela percebeu que eu não queria. E meu irmão aprendeu a tocar violão com aquela senhora, né? E toca até hoje. Eu nunca aprendi violão. Tive oportunidade, mas eu precisava de preparo. Eu precisava ser preparado. E para você tocar um violão, você precisa de tempo. Você precisa ensaiar. Precisa de repetição. E aí que nós desistimos. E o texto nos fala que Davi tinha uma habilidade também com a música, com louvor e com adoração. Ele compôs muitos cânticos a Deus, de louvor e de adoração, engrandecendo o nome do Senhor. E com certeza ele tocava onde também? Lá com as ovelhinhas. Quem escutava ele? O Senhor ouvia Davi. Porque ele tocava para o Senhor. A motivação era adorar ao Senhor. E ele fazia isso sozinho. Porque as ovelhinhas não interagiam com ele ali. Soprano, mé, contralto, mé, não. Ele fazia de todo o coração e oferecia para o Senhor, quando ele estava no seu secreto, quando ele estava sozinho. E dentro do projeto de Deus, um dia você vai usar essa tua habilidade, essa tua capacidade. Eu vou te colocar diante de um rei. Eu vou te colocar de uma posição de governo. Tudo isso tem um propósito divino, para que se cumpra o propósito de Deus na terra, através da nação de Israel. E eu achei você, eu escolhi você, eu quero você. Mas você precisa de preparo, você precisa de maturidade, você precisa de desenvolvimento, você vai realizar, você vai fazer. E tem todo esse desenvolvimento. O texto, 1 Samuel, capítulo 16, você está recebendo essa mensagem?
1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 4. A partir do versículo 14, desculpa. 1 Samuel 16, 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Quem é essa pessoa? Encontre alguém, então, vá atrás da nação, das pessoas, encontre alguém. Um dos oficiais respondeu: conheço um. O descobrir pedras preciosas, você precisa conhecer. Às vezes, numa visita, às vezes numa situação, às vezes num contato, é uma pedra preciosa. É uma pedra preciosa. Você precisa ir ao encontro das pessoas. No garimpo, o diamante não aparece do nada. Você precisa acreditar em gente. Você precisa acreditar nas pessoas. Você precisa oportunizar para as pessoas. Você precisa. Você precisa preparar sucessores. Pessoas que dão continuidade. Você precisa preparar pessoas que vão alavancar muito mais do que você. No caso de Davi, Deus levantou pessoas na vida de Davi para preparar ele, sim ou não? Para alavancá-lo ao propósito de Deus? Sim. Jessé, os irmãos de Davi, próprio Saul. Agora, uma pessoa que me chama a atenção na vida de Davi, sabe quem é? Jônatan. Ele era o herdeiro, ele era o sucessor legal para estar no lugar de Saul. Quem quer ser o segundo? Quem quer ser vice-campeão? Agora, numa competição de futebol, agora recentemente aí, desprezaram o vice-campeonato. Foram colocar a medalha de vice-campeão, a medalha de prata nos jogadores, o jogador nem deixou, tirou. E Jônatan chega para Davi: eu sou o segundo na sua vida. O que depender de mim, você vai alcançar o trono de Israel. O que depender de mim, eu vou colocar você no trono de Israel. E ele foi fundamental para que Davi não fosse morto, para que Davi não fosse destruído. E a Bíblia diz que eram amigos mais chegados do que irmãos. A amizade e o relacionamento deles eram fortes, eles se conheciam. Eu conheço alguém. Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Olha as características já de Davi. Um pastor de ovelhas, um pastor que cuidava das suas ovelhas. As suas características já tinham chegado no palácio. Algumas características: é uma pessoa que fala bem, é um guerreiro, é uma pessoa de boa aparência, e olha, e Deus está com ele. O testemunho desse menino, naquilo que ele realizava, naquilo que ele fazia, cuidar das ovelhas do seu pai, em sua casa. Aquilo repercutiu para a cidade, aqui chegou até o trono do rei. Ele não desprezou aquilo, ele não quis começar por cima. Então, Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Envia-me seu filho Davi, que cuida das... E mal ele sabia que Deus já tinha escolhido ele para ser
rei. Olha os desígnios de Deus, olha os links de Deus. Não acontece nada por acaso. Deus já tinha escolhido Davi como rei. Deus já tinha rejeitado Saul. Traga-me esse menino, traga-me esse menino. Envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Ou seja, esse menino não vai, né? Saul não tem medo dele. Esse menino não pode prejudicar em nada Saul, só pode beneficiar. Jesus apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheio de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Jessé apanhou, né? Jessé deu presente para Saul. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Já não era mais pastor de ovelhas, mas toda aquela habilidade, tudo aquilo que ele aprendeu, seria usado como escudeiro do rei, seria usado como rei. Tudo, nada acontece por acaso. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Olha o que o patrão dele falou: estou satisfeito com ele. As pessoas que estão sobre a sua autoridade, que estão sobre você, estão satisfeitas com você? Com o teu trabalho? Aquilo que Deus tem te dado, as pessoas estão felizes. As pessoas têm visto Deus em você. As pessoas têm visto Deus em você. Quem eu sou? Quando você se apresenta, como que você se apresenta? Quem eu sou? Obviamente que não, nós precisamos separar, e está tudo certo. Mas para nós cristãos não é uma coisa só? Não é uma coisa só? Quem é você? Somos filhos de Deus, herdeiros juntamente com Cristo de todas as promessas do Senhor. Quem nós somos? Quem nós somos? Você é luz. Você é luz, aonde quer que brilhe, aonde quer que pise a planta dos seus pés. 2 Samuel 8,15. 2 Samuel. Capítulo 8, versículo 15. Diz o seguinte: Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Davi chegou ao governo, Davi reinou, Davi administrou o direito e a justiça de todo o povo. Habilidade e capacidade, a mesma destreza, habilidade que ele tinha em cuidar das ovelhas, como escudeiro do rei, como arpista. Quando Deus o colocou como rei, essa mesma habilidade era visível, era real. Ou ele mudou, ou Davi se transformou, ou subiu para a cabeça de Davi, ele já estava se achando. Não, o mesmo coração de pastor era o mesmo coração de rei. Por isso Deus o escolheu. É um homem segundo o meu coração, que não tem altos e baixos. Não, agora Deus falou. Não, agora Deus não falou. Não, agora Deus disse. Não, agora Deus não disse. Não. Não. O propósito da sua existência era algo crescente ao propósito de Deus, à vontade de Deus. E ele conhecia isso, porque ele se relacionava com esse Deus. E Deus se relacionava com ele. E ele pôde exercer governo, ele pôde exercer direito, ele pôde exercer justiça. Justiça em tudo aquilo que ele realizava. Governo na mão. E ele teve também o tempo de preparo, e a Bíblia diz que ele estava também com espada na mão. Ele enfrentou também os inimigos.
Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Até o versículo 20. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Olha que interessante. Davi permanecia com o mesmo coração. Quando ele chegou lá para governar, ele consultava, ele continuava com o seu relacionamento com Deus. E ele não foi consultar os seus generais, ele não foi consultar os que entendiam, ele consultou a Deus. Deus, o Senhor é comigo. Senhor, o Senhor está nesse negócio. O Senhor está comigo, Senhor. Senhor, o Senhor vai à minha frente. Senhor, o Senhor sempre esteve à minha frente. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu realizo, a destreza, a habilidade, a capacidade, vem do Senhor. Senhor, o Senhor está comigo nessa batalha. O Senhor está comigo nessa situação. Gente, era uma de muitas batalhas. E ele consultava ao Senhor, ele tinha essa total dependência do Senhor. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Senhor, as minhas mãos são fortes porque o Senhor é comigo. As minhas mãos são fortes porque o Senhor é comigo. As minhas mãos são fortes para o trabalho, as minhas mãos são fortes para a batalha porque o Senhor é comigo. O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Como que ele saiu? Com medo? Com insegurança? Não. E ele tinha ainda um grupo de pessoas para comandar, para motivar, para incentivar, de que Deus estaria com eles, de que aquela vitória era certa. Então Davi foi a Baal-Berazim e lá os derrotou. E disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Berazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados o apanharam. O Senhor entregou nas minhas mãos fortes, o Senhor é comigo nas batalhas. 2 Samuel capítulo 21, versículos 15 a 17. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi foi com seus soldados lutar contra os filisteus. E de que forma ele foi lutar? De que forma? Ele tinha arma na mão, ele estava preparado, ele estava com a espada. E o texto diz: Davi se cansou muito nessa batalha. Davi se cansou muito nessa batalha. Ele ficou exaustivo, foi uma batalha exausta. Ele estava ali guerreando junto com os seus soldados. Davi se cansou muito nessa batalha. E Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze de lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg. E além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruí, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel no nosso meio. Que lealdade é essa com a equipe? Que lealdade é essa com os guerreiros? Que lealdade é essa? Que fidelidade é essa que ele alcançou ao ponto dele não estar só? Os guerreiros se levantaram e viram o perigo, conseguiram ver o perigo. O nosso rei está em perigo. E ele prontamente, não perguntou nada para ninguém, foi lá e livrou o rei daquela situação. Livrou o rei. E depois, em comum acordo, se reuniram. Olha, a partir de agora, nessas guerras, você não estará mais conosco, porque a vitória está na luz de Deus aqui presente. A vitória está através da sua vida.
aquilo que você representa nessa empresa, aquilo que você representa nessa cidade, aquilo que você representa nessa igreja, aquilo que você representa na sua família. A luz está em você. E tudo isso serve de proteção, e tudo isso serve de bênção para todas as pessoas que te rodeiam, para todas as pessoas que estão contigo, porque o Senhor é com você. Por isso, Ele precisa que você mantenha as tuas mãos fortes, confiantes. Ele precisa que você mantenha as tuas mãos fortes, confiantes, para que você vença toda e qualquer situação. Eu usei o termo no trabalho. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos é reino de Deus. Tudo aquilo que nós temos é reino de Deus. O teu trabalho, a tua habilidade é reino de Deus. E quando nós temos essa visão de reino, nós deixamos de pensar em nós mesmos e pensamos no reino, no estabelecimento do reino de Deus. E na habilidade e capacidade que Deus tem dado a cada um de nós para avançarmos, crescermos e recebemos todas as promessas de Deus para as nossas vidas. 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 5. Essas são as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. Homem que foi exaltado, ungido por Deus, cantor. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha boca. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Quem governa o povo com justiça e quem governa o povo com temor a Deus. O fortalecimento das tuas mãos é você fazer aquilo que você faz. Justiça nós entendemos que é o estado perfeito. Justiça é o estado perfeito. E você realizar aquilo que você faz com justiça e temor a Deus. O Senhor te prosperará, o Senhor te dará abundância e dará até mesmo o que deseja o seu coração. Influência, governo de Deus. Trabalho das mãos, o fortalecimento das minhas mãos, aquilo que eu realizo no meu trabalho, aquilo que eu faço. Nós precisamos entender isso, nós precisamos acreditar nisso. E eu quero encerrar com um texto que está em 2 Samuel, versículos 22, capítulo 22, versículos 29. Equipe de louvor, por gentileza. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. Tu és a minha lâmpada. Quando os soldados chegaram para eles, falaram: olha, você não pode morrer, porque você é a luz aqui, que brilha. A luz de Deus está através de você. As nossas vitórias, as nossas conquistas, é através da sua vida aqui. E se você sair, tudo isso vira trevas. Você é a luz na sua empresa. Você é a luz no lugar do seu trabalho. A luz de Deus em você. Ele reconhece: tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus eu posso transpor muralhas, gigantes, circunstâncias, situações. Contigo, Senhor, porque o Senhor vai à frente. É o Senhor que nos dá a vitória.
Estamos iniciando um ano com propósitos, com sonhos, com estratégias profissionais. Deus precisa estar nisso. Você precisa reconhecer Deus nisso. E você será surpreendido. Por quê? Porque nós estamos aqui para estabelecer o governo, a influência de Deus nessa cidade, nesse tempo, nas várias áreas da nossa sociedade. Que privilégio que nós temos. Existem pessoas que estão na área da educação, existem pessoas que estão na área da saúde na cidade, existem pessoas na área política, existem pessoas que trabalham em tantas outras áreas, onde você é influência, onde você é luz, onde o governo do Senhor é vivo, é real, é verdadeiro através de você. Nós só precisamos fortalecer as nossas mãos. Nós só precisamos fortalecer as nossas mãos. Através da confiança de quem é Deus e de quem nós somos. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. O caminho do Senhor é perfeito? Deus escreve certo por linhas tortas? Deus escreve certo por linhas tortas? Não. A Bíblia diz que o caminho do Senhor é perfeito. Jesus disse: eu sou a verdade. E ninguém chega a Deus, ninguém recebe o propósito de Deus da sua existência, se não for através de Jesus, se não for através de Deus. Este Deus, cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína e verdadeira. A palavra de Deus é comprovadamente genuína e verdadeira. Nós precisamos crer nas promessas de Deus para as nossas vidas. As circunstâncias não podem abalar você. As situações não podem abalar você. Não se deixe levar, sabe, pela soberba. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Nós aprendemos a guerrear na escassez. Nós aprendemos a batalhar na escassez. Mas nós precisamos também sermos preparados por Deus para guerrearmos também na abundância, para que a abundância não nos afaste do caminho, para que a abundância não mexa com os nossos corações, não transforme os nossos corações em uma pessoa soberba, em uma pessoa orgulhosa. Porque o propósito da abundância é o benefício de pessoas, não é para retorno pessoal, é para que as pessoas sejam beneficiadas através da habilidade e capacidade que Deus tem dado a nós. A ausência de necessidade é prosperidade. Uma pessoa próspera, ela tem ausência de necessidade. Mas você pega no Velho e no Novo Testamento, Deus quer te dar em abundância, para que você estabeleça o governo dele. E Deus vai levar você em lugares que a igreja não vai entrar. Que o pastor Marco Aurélio não vai poder estar junto. Chama o pastor Marco Aurélio, ele precisa estar aqui. Eu não vou, é você. A luta é tua, a batalha é nossa. Nós estamos por trás, orando, declarando que você vai alcançar muito mais. Queremos ser Jonatas na vida de Davi. Jonatas na vida de Davi. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. E eu tenho visto isso na minha vida ministerial. Pessoas que eu não tenho mais contato, pessoas que eu não tenho mais acesso. Não tenho mais acesso, mas que estão estabelecendo o reino de Deus. E eu fui esse canal, esse instrumento de Deus para alavancá-los ao propósito do Senhor. Pessoas. Eis o meu trabalho. É esta a razão da nossa existência como família.
E nós nos alegramos em cada crescimento, em cada promoção, em cada venda, em cada oportunidade de trabalho, em cada situação, em cada circunstância. Mas não despreze os pequenos começos. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, e Ele é escudo, proteção para todos os que nele se refugiam. O Senhor está conosco. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força. É Deus quem te reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha, e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me faz forte. A tua ajuda me faz forte. Vamos ficar em pé? Mãos fortes para o trabalho. Trabalhe esse ano de 2018 como você nunca trabalhou antes. Se você fizer as mesmas coisas que você fez no ano passado, você vai ter os mesmos resultados. Levante-se, fortaleça os teus braços, fortaleça as tuas mãos. Se em algum momento você não sabe ainda da parte de Deus, aquilo que Ele tem reservado, busque no Senhor. Deus, qual o propósito da minha existência? Qual o propósito da minha existência? Senhor, se revele a mim. Senhor, não tenho mais tempo de errar nas minhas decisões, nas minhas escolhas. E todas as portas que se abrirem, todas as situações que acontecerem, serão um degrau a mais para você alcançar a vontade do Senhor. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. E o Senhor acrescentará muito sobre o trabalho das tuas mãos. Não existe resultado sem trabalho. Não fique com os braços cruzados esperando que Deus faça alguma coisa. Faça, se disponha, e o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Deus, eu quero declarar em nome de Jesus o fortalecimento das nossas mãos. Eu quero declarar, Senhor, mãos fortes, hábeis. Eu quero declarar destreza, habilidade, capacidade. Eu quero declarar facilidade. Eu quero declarar ligeireza. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sabedoria, projetos, o favor do Senhor, o cuidado do Senhor sobre o trabalho das mãos, das nossas mãos, sobre tudo aquilo que realizamos, sobre tudo aquilo que nós fazemos. Senhor, se tem alguém ainda no nosso meio, Senhor, que não sabe quem é, não sabe o que fazer, Espírito Santo, se revele, mostre. Espírito Santo, a tua palavra nos diz que o Senhor nos guia em tudo aquilo que é verdadeiro, em tudo aquilo que é reto, em tudo aquilo que é justo, e nos mostra até mesmo o que vai acontecer. Se revele a nós. E Deus se revela a nós através da sua palavra. Deus se revela a nós através das autoridades que Deus tem confiado sobre as nossas mãos. O teu pai, a tua mãe, os teus apacentadores, o teu chefe. Deus se revela a nós. E eu quero declarar paz, eu quero declarar alegria, eu quero declarar abundância, eu quero declarar o favor do Senhor, o favor do Senhor. E se você tem realizado alguma coisa sozinho,
você sabe que aquilo que você está realizando, aquilo que você está fazendo, Deus não está contigo. Arrependa-se. Arrependa-se é mudar de direção, é mudar de caminho. Saia desse caminho. Saia dessa rota. Deus não é Deus de confusão. Não negocie os princípios da palavra de Deus. Os princípios e as verdades da Bíblia são inegociáveis, inegociáveis. Eu quero declarar paz. Eu quero declarar alegria. Eu quero, acima de tudo, declarar habilidade e capacidade sobre as suas mãos.